Campina Grande, segunda-feira, 23 de setembro. Hoje celebra-se o Dia do Soldador e Dia do Técnico. Mas também lembramos que no último dia 21 foi iniciada a estação da primavera. Portanto, estamos vivendo agora uma outra estação, no caso, a primavera. Eu espero que você tenha uma primavera da vida com Jesus. Hoje estaremos ouvindo a primeira parte de uma das palestras que foi realizada recentemente em nosso tempo sobre o simpósio musical de harmonia. O nosso irmão, ele é um exímio professor na área da música. Trata-se do irmão Tiago. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para compreender o que é harmonia, qual é a funcionalidade, podemos assim dizer, da igreja louvar e cantar hinos que exaltam o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que conhecemos. Ele diz em sua palavra: todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150. Portanto, você que está conosco, esteja com seu coração aberto e receptivo, porque Deus vai falar ao seu coração. Mas antes, eu quero deixá-los com a belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião. Deleite-se com esta música. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, dessas águas confusas que passam
alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Irmãos, nessa noite, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro dos Salmos, no capítulo 100, tá certo? Livro dos Salmos, capítulo 100. E para começar a falar um pouquinho sobre esse texto, enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu queria trazer um contexto do porquê trabalhar um tema como esse, que eu irei trabalhar e falarei daqui a pouco, tá certo? Primeiramente, eu queria deixar você ciente de que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na história da humanidade. É um tempo que filosoficamente nós chamamos de pós-modernidade. Por quê? Porque na pós-modernidade, os conceitos que foram trabalhados no decorrer do tempo, esses conceitos ficaram um pouco obsoletos. Não porque eles são obsoletos, mas porque as filosofias do nosso tempo começaram a trabalhar esses conceitos como se eles fossem arcaicos, como se eles precisassem de uma revitalização. Então, o tempo que nós vivemos faz justamente isso. Ele transforma conceitos que, por ora, nós considerávamos verdadeiros em conceitos obsoletos. Eles dizem que são coisas arcaicas que precisam passar por uma análise, que precisam passar por uma revisitação de fundamentos para que a gente possa retrabalhá-los. E muitas áreas do conhecimento foram afetadas por esse tipo de discurso. Você pode ver hoje em dia áreas, por exemplo, como as ciências humanas sendo muito infectadas por esse discurso. A sociologia foi uma área do conhecimento humano que foi afetada por esse discurso. A psicologia foi uma área do conhecimento humano que foi afetada por esse discurso. A linguagem é algo que está sendo afetado por esse discurso. Vocês começam a ver novas maneiras de tratar, por exemplo, sexo feminino, sexo masculino, e por aí vai. E não só isso, a própria biologia foi afetada por esse discurso de que não existe conceito de verdade definida, mas que existem conceitos de verdades que são adaptadas de acordo com cada situação. E, irmãos, esse tipo de coisa que parece muito tosca, ela não ficou somente no campo especulativo da academia. Ou seja, não ficou somente no campo especulativo das universidades. Mas isso inundou a vida dos homens, isso tem inundado a sociedade e, pasmem, isso sutilmente tem entrado na vida da igreja. E muitos aspectos da vida cristã têm sido afetados por esse tipo de discurso. Então, aquilo que no cristianismo era ponto definido, acabou sofrendo ataque e homens que se dizem cristãos, pastores, eles estão tentando redefinir esses termos e esses temas que são importantíssimos para o cristianismo. Um desses temas que sofreu ataque nesses últimos tempos é justamente o tema do culto. Então, o culto cristão também passou por essa maneira de reavaliar e de ressignificar o seu significado. Por exemplo, em algumas igrejas, principalmente as megas igrejas dos Estados Unidos, o culto se tornou um ponto de encontro para as pessoas confraternizarem. E somente isso. Então, o culto ele deixou de ser uma homenagem e um ajuntamento para adoração a Deus para ser um ponto de encontro. E nesses pontos de encontro, geralmente a palavra de Deus é suprimida e eles começam a trabalhar temas que são muito mais ligados ao fator motivacional. E a palavra de Deus, que é aquela palavra que confronta o pecador, que traz o pecador ao arrependimento, que expõe a consciência do pecador, esse tipo de mensagem ele passou a ter menos espaço nesses ambientes. Por quê? Eles redefiniram o sentido
de culto. Eles estão redefinindo o sentido de igreja. Quando eu digo eles, são muitos pastores que nós temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que têm hoje essa agenda de tentar mudar o cristianismo. Eu não vou citar nomes aqui, mas você pode procurar depois os seus pastores aqui, pastor Júnior, pastor Bosco, que certamente eles podem te dar uma lista de mensagens e de pregadores que são nocivos à nossa fé. Eu tenho certeza que eles não vão ter dificuldade de elaborar essa lista e passar para você. E as igrejas têm se tornado esse tipo de lugar, esse lugar para entretenimento, esse lugar que se configura agora como uma espécie de clube social. E por conta disso, o culto cristão, que é cheio de significados, ele passou a ser reduzido do seu conceito central e deixou de ser a reunião dos santos, deixou de ser a Assembleia de Deus, deixou de ser o culto a Deus para ser um ajuntamento de pessoas. E somente. Por isso, irmãos, eu quero me dirigir para você agora e fazer as seguintes perguntas, para que a partir dessas perguntas a gente possa trabalhar aqui as respostas que o texto bíblico nos dá para responder essas perguntas. Mas eu quero que você faça o seu exercício aí, sem necessariamente precisar de mim para que eu lhe dê essas respostas antecipadamente. Para isso, eu quero que você pense, primeiro, como é que o nosso culto a Deus deve ser prestado? Imagine aí que você tivesse que definir agora, para uma classe de estudantes de Bíblia, como é que o culto a Deus deve ser prestado. O que você falaria se alguém lhe indagasse, se alguém quisesse saber qual a opinião bíblica a respeito desse assunto? Pense comigo. Além disso, eu quero te fazer outra pergunta. No culto público, no culto que é o ajuntamento dos crentes, o que é que Deus requer do seu povo quando esse povo se junta para cultuá-lo? Será que Deus, ele requer alguma coisa dos crentes adoradores que estão juntos no espaço de culto? Ou será que você chega sem nenhuma intenção no culto, sai sem nenhuma intenção e Deus está feliz com isso, porque afinal você marcou o checkzinho da presença no sábado, no domingo, na quinta, na terça e por aí vai? Será que Deus requer do seu povo algo mais além do que a mera presença no ambiente de culto? Se ele quer um culto, talvez, certamente, ele tem as normas que ele mesmo estabeleceu para que essas pessoas que se juntam nesse espaço de culto possam observar e praticar no ambiente. Pensando nisso, quais são os elementos que devem estar presentes no culto? O que é que não pode faltar? Então, para que a gente possa ter aqui essas respostas, eu gostaria que você voltasse a sua atenção comigo para o texto que você acabou de abrir, Salmos, capítulo 100, e nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo, certo? Salmos, capítulo 100, dos versos 1 a 5. E diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? Até aqui o texto. Baixe sua cabeça mais uma vez comigo, vamos fazer uma oração e em seguida eu vou entrar objetivamente na exposição do texto. Senhor, te rendemos graças por essa noite, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, pelos louvores entoados, pelas orações que foram feitas e por tudo mais que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, até o término oficial desse culto. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, bradando as tuas verdades, para que o nosso inconsciente seja inundado das tuas verdades
E que a partir de agora, Senhor, não só o nosso inconsciente, mas aquilo que fazemos conscientemente, seja sempre feito visando a glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa cada um dos irmãos que chegou até aqui, aqueles que futuramente assistirão essa pregação pelos canais do YouTube, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar nos auxiliando e nos fortalecendo em todo o processo de vida cristã, até que o Senhor venha. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você acabou de abrir no Salmo 100, tá certo? Nós acabamos de ler o Salmo 100, mas tem algumas coisas que eu preciso falar em relação ao Salmo 100, certo? E aos Salmos, de maneira geral. Primeiro, os Salmos, eles são conhecidos até hoje como o inário de Deus. Se nós achamos que a música é uma parte do culto, que serve somente para preencher um espaço do culto, se nós pensamos isso, nós estamos extremamente equivocados. Por quê? Porque a própria Bíblia dá uma atenção especial à música. Todos os salmos eram salmos que eram entoados nas reuniões dos judeus na Antiga Aliança. No tempo da Antiga Aliança, no tempo da Nova Aliança, até Jesus morrer e ressuscitar, todos esses salmos aqui, eles eram cantados, eles eram entoados, e alguns deles tinham uma atenção especial, justamente por causa daquilo que eles professavam a respeito do caráter de Deus. Então, na Bíblia, irmãos, a música na história da cristandade de maneira geral é algo muito importante. E na Bíblia se afirma mais ainda porque Deus ele estabeleceu um livro com 150 capítulos que são músicas. Era isso o inário dos judeus na Antiga Aliança e era isso também o inário de boa parte dos cristãos da Nova Aliança. A música na Bíblia, ela pode ser vista desde os tempos mais remotos. Se nós pegarmos, por exemplo, temos algumas situações em que autores bíblicos eles criaram canções para poder falar sobre a sua situação ou para poder, de alguma forma, tributar glórias a Deus por algo que eles tinham vivido. Você pega, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 18, Moisés cantando ao Senhor porque Deus deu vitória ao povo de Israel contra o exército dos seus inimigos. Moisés ele escreve essa canção e nós cantamos, né? O Ademar de Campos ele tem uma versão, o Ademar de Campos, o Asaf Borba, eles têm uma versão do Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 18. Assim também como Moisés, em outra ocasião, perto de morrer, ele também escreve um outro cântico, que foi um cântico de despedida, conhecido como o Cântico de Moisés. Mas também nós temos o cântico de Débora, o cântico de Ana, que é um dos mais conhecidos, o cântico de Ezequias. Nós temos o Magnificat, que é o cântico que Maria, ela recebeu de Maria Isabel. A Bíblia, ela traz para nós essa figura, ou esse ponto importante da música, como algo que pode ser usado para tributar louvores a Deus. Se você for ver a história de Israel, Deus designou uma tribo específica em Israel só para lidar com a questão da adoração, com a questão da música, que era a tribo levítica. Então, tudo isso foi feito para mostrar para nós que a música ou a adoração, o canto cristão, não é algo que deve ficar à margem no culto, não é algo que deve ser desvalorizado no culto, não é algo que a gente pode chegar um pouco depois para poder prestar atenção só na palavra. Na Escritura, o culto, ele não pode ser partido assim, porque você quer fazer dessa forma ao seu bel prazer. Todo culto, ele tem uma ordem litúrgica, e na ordem litúrgica do culto, além da pregação, você tem também um momento de cantar, de adoração, que não deve ser desprezado. Então, irmãos, nós temos na Bíblia 150 salmos, mais alguns hinos, dos quais eu citei aqui, que mostram para nós que, indiscutivelmente, a música não é um assunto periférico nas Escrituras. A música é algo muito importante. E para trabalhar um pouquinho hoje isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo 100. Por que o Salmo 100? Esse salmo aqui, irmãos, segundo consta a história, era um dos salmos mais utilizados pela igreja primitiva. Nas reuniões matutinas da igreja primitiva, que é a igreja lá de Atos, a igreja que veio um pouco depois de Atos, um dos hinos cantados com maior frequência na reunião do povo era justamente o Salmo 100. E esse Salmo 100 mostrava para o povo o que é que Deus esperava que eles fizessem para que
o culto que eles prestavam fosse um culto aceitável a Deus. Não só isso, não só no tempo da igreja primitiva, mas também no Antigo Testamento, assim que a tenda, o templo foi construído, esse hino era conhecido como o hino de entrada no templo. Por isso que nós vemos as expressões: entrai pela porta, entrai nos seus átrios, justamente por conta disso. É um salmo que nos ensina sobre justamente essa atitude de adorar a Deus. E esse salmo foi utilizado pelos cristãos na história da igreja. Antigo Testamento, igreja primitiva. Esse salmo aqui, irmãos, ele nos mostra como é que Deus quer ser adorado. Por isso que esse salmo ele tem vários imperativos. E o que são imperativos? Imperativo, de modo simples, para que você entenda, é uma ordem, um verbo, que traz geralmente uma ordem que não pode ser questionada, mas deve ser praticada. Não é uma sugestão, é uma ordenança, não é uma orientação, é um comando. Então, nesse texto aqui, no Salmo 100, nós vemos pelo menos 7 imperativos, e é sobre eles que eu vou me guiar para que a gente possa trabalhar quais são os requisitos da verdadeira adoração, da adoração que é aceitável a Deus. Vocês vão ver que os imperativos: celebrai, servir, apresentai-vos, sabei, entrai, rendei-lhes graças, bendizei-lhe, são todos imperativos que estão presentes aqui. E esses imperativos, eles destacam pelo menos 2 coisas que nós devemos ter no culto ao Senhor. O primeiro deles é a alegria e o segundo é gratidão. Então, nós iremos estudar esse salmo levando em consideração que ele é dividido em 2 partes aqui, tá certo? A primeira vai falar sobre o culto que deve ser prestado com alegria, e a segunda parte vai falar sobre o culto que deve ser prestado com gratidão. Então, em primeiro lugar, nós iremos ver que o culto deve ser prestado com alegria. Nós devemos cultuar a Deus com alegria. E onde é que tem dizendo isso aqui no texto? Volte comigo para o texto. Quero que você leia comigo dos versos 1 a 3, para a gente fazer esse primeiro recorte do ponto que vai ser trabalhado. O texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e somos o rebanho do seu pastoreio. Então, o texto já começa dizendo: o que é que nós devemos fazer? Celebrar. Como nós devemos fazer? Com júbilo. Perceba, não é uma sugestão, não é uma orientação, é um comando. Ele não está dando uma dica, ele está dizendo o que você deve fazer no culto público. E essa expressão, irmãos, refere justamente a um culto cheio, a um grito cheio de alegria. O júbilo é esse grito cheio de alegria, essa forma de expressar a alegria de forma entusiasmada. É mais ou menos a ideia do seguinte: obviamente que isso é uma comparação que aquilo que vai ser comparado tem um grau de importância totalmente diferente. Aquilo que nós fazemos no culto tem um grau de importância elevado, e aquilo que eu vou usar como exemplo tem um grau de importância muito menor, mas o júbilo está presente nas 2 situações. Então, por exemplo, principalmente aí eu vou usar um exemplo mais fácil, geral, que todo mundo assiste. Você tem a Copa do Mundo, você tem a final e o Brasil está na final. Aí tem os 45 do segundo tempo, e o Brasil está perto ali do ataque. De repente, o atacante do Brasil faz um gol, e logo em seguida o jogo acaba. Tanto no momento do gol, como depois que o jogo acaba, depois de ter sofrido tanto num jogo como esse, do qual eu narrei para vocês, a expectativa, o júbilo e a alegria são incontroláveis daqueles que verdadeiramente torcem por esse time. Então, dificilmente a seleção brasileira, quando tem uma situação como essa, dificilmente a seleção brasileira deixa de ter o júbilo e a alegria dos torcedores brasileiros. Quem viveu a Copa de 2002 sabe. E aquela reação efusiva ao que aconteceu é justamente a conclamação que o Salmo pede em relação ao culto que nós prestamos a Deus. Nós temos que ter justamente essa condição no coração de jubilar ao Senhor com esse mesmo entusiasmo. Então, quando ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, ele está dizendo: grite, expresse
a sua gratidão a Deus e a sua alegria a Deus de uma forma que as pessoas saibam que você está alegre por fazer o que você está fazendo. Eu sei, irmãos, que falar assim soa um pouco estranho, porque nos últimos anos nós somos domesticados a trabalhar somente o intelecto no culto. Então você sai de casa pensando que você vai vir somente para escutar um discurso bonitinho, como é que eu estou fazendo aqui, com começo, meio e fim, e você vai aí analisar se eu estou falando bonito ou não, se você está gostando ou não. Aí, se você gostar de alguma palavra, você vai pensar, você vai escrever, talvez você reflita sobre essa palavra no decorrer da semana, e depois disso, começa de novo o jogo. Você vem no próximo culto com esse mesmo espírito, de ver se o que vai ser pregado está dentro do seu cardápio de pregações que você acha boa ou não, e sucessivamente a gente vai criando esse hábito. Só que, irmãos, o culto, ele não foi pensado para ser assim. Obviamente que o elemento racional não pode ser desprezado, mas ele não pode ser entronizado em detrimento das outras coisas que devem estar no culto, devem estar presentes no culto que nós prestamos a Deus. Então, irmãos, Deus não é contra esse tipo de reação no culto, a reação jubilosa, a reação alegre diante daquilo que nós estamos fazendo. O culto deve ser prestado com alegria. Nós não devemos desprezar as nossas emoções quando nós estamos aqui. Nós não devemos restringir as nossas emoções quando nós estamos aqui. O que nós precisamos fazer é vivê-las com sabedoria. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam tentando se distanciar dessas coisas por causa dos maus exemplos que existem por aí. Mas o papel do mestre cristão não é simplesmente ignorar assuntos que estão na mídia e que têm maus exemplos. O mestre cristão, ele tem que olhar aquele assunto, ele tem que olhar as escrituras e ele tem que corrigir pelas escrituras aquilo que está acontecendo e não simplesmente deixar de viver aquela experiência. Isso é em relação aos dons espirituais, isso é em relação à finança na igreja, isso é em relação ao culto e às emoções do culto. Isso é em relação a tudo. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desse importante tema, o simpósio sobre harmonia, sobre louvor, sobre adoração que nós prestamos a Deus quando estamos cultuando o seu nome, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus estarmos juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.